Divos e divas, hoje nós vamos falar de Antônio Augusto Moraes Liberato. Gugu. Mais conhecido como Gugu, esse grande apresentador. Inclusive, eu acho que o Gugu era um dos maiores apresentadores de TV do país, do Brasil, né? Gente, nós que vivemos aqui anos 90 e anos 2000, Era né? Gugu todo domingo na TV, gente. Existia uma grande rivalidade, inclusive, aí entre o Gugu e o Faustão, os dois maiores apresentadores da TV na época. E cada um ali se esforçava o máximo pra tentar trazer o entretenimento que o brasileiro da época gostava, né? Porra, Deus, a situação tá feia aqui, viu? Pois é, gente. Em 2019, infelizmente, o Gugu veio a falecer após um acidente doméstico e tudo mais. E desde então, a família, né? Alguns relacionamentos, supostos relacionamentos que o Gugu teve ali, né? Fora do casamento e tudo mais. Casamento que não é casamento. Do quê? Várias dessas pessoas estão travando uma guerra por conta de sua herança estimada em R$1 bilhão. Ou seja, além Deus. dessa história toda que o Gugu deixou enquanto vivo, né, do SBT Record, tem essa polêmica agora da herança do Gugu. Tá, não, e o pior de tudo é que tem um brinquedo que se chama Herança do Gugu, né? Mentira. Porque o Gugu lançava um monte de brinquedos Gente, também, nossa, né? um brinquedo que envelheceu super mal, né? E obviamente aí também muita grana permeia aí a vida desse apresentador, que por um lado era muito sensacionalista, mas por outro… Era muito por outro, amado pelos brasileiros também, né? mas também muito discreto na sua vida, né? Pois é, gente. Hoje aqui no canal Diva Depressão a gente vai entender todas as polêmicas que permeiam o nome do Gugu, que não é só essa da herança, tá? Ao longo de sua carreira, em sua estadia do SBT, gente, o Gugu fazia de praticamente um tudo por conta de audiência. Alguns criticam, outros defendem, e aos que o quê, fi? E a gente tá aqui fazendo vídeo. Fazendo vídeo. De sol na capital paulista, sol quente, tarde iluminada, ensolarada. Sim. Eu sou O Gugu Liberato, gente, ele foi um apresentador de televisão, pra quem não sabe, que ele começou, na verdade, trabalhando nos bastidores dos programas. Pra você ver. E aí o Silvio Santos olhou pra ele, o Silvio Santos tinha meio que esse olhar, assim, né? Olhou pra ele, viu um talento ali Dizem que ele acreditou muito, inclusive, no Gugu. e deu uma oportunidade pro Gugu. Tanto que por muito tempo o Gugu era visto como o grande substituto do Silvio Santos. É, ele tava meio que preparando ele pra isso, né? Ó. Dizem isso. Fonte. Não foi preciso. Ele atuou na televisão, gente, entre os anos 1981 e 2019, quando ele veio a falecer aí aos 60 anos, tá? A passagem dele pelo SBT, eu diria que é mais icônica na carreira dele, assim, que foi de 81 a 2009. Isso porque ele apresentou o Passa ou Repassa, que também é um marco de gerações, né? Aquele programa de perguntas e respostas que você leva a tortada na cara. Você é uma ótima amiga. Nós somos melhores amigas. Olha que amiga legal, vai. Pode ir, lambuza. Lambuzou! E o clássico, icônico Domingo Legal, que hoje em dia é apresentado pelo Celso Portiolli. É, não tem mais aquele impacto que já teve, porque… Eu acho que não tem porque a gente já é véia. Mas pra quem é novo e vê TV, talvez Não, o Domingo Legal não ficou tem. icônico com o Celso Portiolli também, não? Não, mas não tem… Pra mim também não. Mas eu acho que nem o impacto, eu tô dizendo mais assim, é que tudo acontecia no Domingo Legal, assim como tudo acontecia no Faustão. As grandes celebridades de fora vinham cantar lá no Domingo Legal, assim como também iam no Faustão. E sem falar também que, como era ao vivo, tudo podia acontecer. Tudo podia acontecer. E ele queria que acontecesse. É, enquanto o Faustão tava lá comendo sushi em cima de pessoas e explodindo churrasqueiras, Puta vida! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! já no Domingo Legal, as brincadeiras eram outras e algumas um tanto quanto ousadas, né? Sexualizadas demais, né? Depois dessa passagem longa pelo SBT, né? Parece que o Gugu Liberato, ele não entrou num acordo ali de contrato com o Silvio Santos e ele acabou assinando com a Record. Que pra mim aí foi o fim dele como apresentador. Embora lá tenham vindo aí também várias polêmicas. Várias na Record. polêmicas. Não foi só o período do SBT. Em paralelo a isso, é importante lembrar que além de apresentador, o Gugu também tinha um grande apelo com as crianças. Sim, por incrível que… É porque eu acho que essa coisa do domingo era uma coisa muito familiar. Todo mundo via a TV de domingo junto. E super tinha uns cubos Né? na tela da TV, né? Super familiar pra época, né? Ninguém falava nada, inclusive por muito tempo, né? Ninguém falava nada. Mas aí o Gugu gente. aproveitava e lançava vários produtos pras crianças, brinquedos e inclusive músicas, que aqui entra a primeira polêmica. A carreira musical do Gugu é uma grande polêmica e é uma polêmica esquecida. Ninguém comenta muito porque o Gugu ele faz parte daquela leva de apresentadores de televisão
televisão que se aventuravam também pela música. E ele, o que acontecia com as músicas, né? Além de vender os discos e vendia muito bem, ele entrava no programa cantando a música. Ele finalizava o programa cantando a música. Então a música era importante pra firmar ainda mais a marca do apresentador na TV todo domingo, sabe? Ó, ele gravou músicas aí, gente, entre 1983 a 2002. Ou seja, até… Nossa, muito tempo. Tinha muita música do Gugu. Muitas músicas eram atreladas a brinquedos, então as crianças compravam também. Mas algumas músicas, assim, davam polêmicas, tá? Então, o Meu Pintinho Amarelinho, né, é um grande hit de 90, ó. Meu pintinho amarelinho. Eu nasci em 89. Em Aqui nas 90, minhas mãos. eu tinha 1 aninho. Você tinha um aninho, Eu tá. tinha 1 aninho. Eu fui ter um brinquedo ali, eu acho que eu tinha 3, 4 Teve anos. um pintinho amarelinho? Eu tive um pintinho amarelinho e eu tive o disco do pintinho amarelinho. Chique. Ou seja, por 3, 4, 5 anos, meu pintinho amarelinho continuava sendo um grande hit do Gugu. Antes da galinha pintadinha, tá? Então o pintinho amarelinho abriu É. portas aí, né? O meu pintinho amarelinho, quando a gente ouve, a gente não encontra ali, assim, um duplo sentido. Cabe aqui na minha mão. Mas depois você percebe, meu pintinho amarelinho, que é um pinto loiro, cabe aqui na minha mão. Assim, é uma coisa… O duplo sentido fazia parte dos anos 90, inclusive, tá? Mas, gente, um apresentador que tava todo domingo na TV, que conversava com criança também, não deveria gravar músicas de duplo sentido. Mas era o mesmo ambiente que tinha o concurso das crianças ralando na boquinha da garrafa. Que isso? Que mundo é esse? Então, ao mesmo tempo, se ficava ali uma coisa, tá? Mas tem músicas piores do que a do Ó, Pintinho, tá? tem músicas aqui que se chamam Pega o Meu Peru, Fio Dental, Marcha da Bicharada. E essas músicas todas, como o próprio título diz, são músicas de duplo sentido. Inclusive, o trecho de uma delas diz o seguinte: a vizinha está de olho no peru, o meu peruzinho vai fazer glu-glu. Se você botar a saia, não vai nadar na minha praia. Oh. E tem também o trecho: e o viadinho do Firmino, como é? Ui, ui, ui. Chique, né? É umas coisas meio marchinha de carnaval, Então, meio… o Silvio Santos também tinha as marchinhas de carnaval, né? Tinha. também, que eu também acho um absurdo essas músicas do Silvio Santos de marchinhas de São carnaval. muitas músicas de duplo sentido. Inclusive, aqui tem uma capa do álbum aqui, Que tem o Gugu sentado na praia. falando pra moça tirar, tira. Ele tá pensando, tira, tira. O fio dental. Vamos tampar a bunda dela que vai dar problema com monetização aqui, E você gente. pensa assim, não sei se era exclusivo para as crianças, mas assim… Não precisa, né? Já polêmico. Eu fico imaginando a criança indo no supermercado, porque esses discos também vendiam no supermercado, né? Vendia no supermercado. Ah, vendia, caramba. Devia vender no supermercado. Não Naquelas, sei. lógico que Não vendia. tive. Porque não é preciso fonte. Não Aí tive você esse. ia pro shopping, supermercado, a criança lá com o pai e com a mãe. Do nada tem o Gugu sentado na praia com uma bunda na cara dele. Chique. Sabe? Então, assim, eu acho que é uma grande polêmica já da carreira dele. É uma polêmica do duplo sentido. Mas isso também viveu-se muito, como eu falei, na época, né? Isso do duplo sentido, de você não ter meio que uma não sei se era regulamentado, inclusive, que passava Claro na que TV. não, claro que não. Ó, por exemplo, uma grande polêmica que a gente vai comentar agora é a banheira do Gugu. Inclusive, aqui no canal tem um Nostaldiva da banheira do Gugu. Sim, Só sobre a banheira do Gugu. Analisamos várias cenas lá, é muito engraçado esse vídeo, inclusive, tá? A banheira aconteceu entre os anos de 94 e 2001. Ficou muito tempo no ar. Sim, Tá? e eles- Muito tempo no ar. Do que se tratava a banheira do Gugu, gente? Simplesmente o Gugu pegava um time masculino e um time feminino de celebridades ou subcelebridades também, Que tá? na época eram vistos como, tipo, Luiz Ambiel. Os pagodeiros da Os época, pagodeiros né? só pra contrariar. E era o povo, assim, de sunga e biquíni e tal. E eles entravam numa batalha, numa banheira, onde tinha que pegar o sabonete. Eles colocavam as mulheres com um micro biquíni e o homem tinha que impedir a mulher de conseguir pegar o sabonete. E era uma briga pesada, que assim, eram uns biquínis de tira e obviamente pulava peito. As câmeras focavam ali quase dentro do ânus de alguém, entendeu? Não, dava… Gente, tem uma cena que a Gretchen passa correndo na beira do Gugu. Ali é ela na banheira ou é aquela piscina de, Não, mas de amido? que ela tá de Porque a azul. piscina de amido também teve no Gugu. Um clássico também, O Gugu, né? ele fazia vários jogos. Tinha um também que o pessoal ficava um stripper dançando e via os batimentos cardíacos, você lembra? É, verdade. O dela tá bom, tá com 59 batimentos, tô suando pouco.
Nada, não tá sorte não. Tinha um que ele colocava a bexiga no colo, e tinha que sentar no colo, aí que estoura a bexiga dá uma encoxada. Eram umas coisas assim à tarde, tá? Então era pra família, todo mundo consumir e tal. Mas a banheira era mais polêmico, porque às vezes era isso. Mostrava muito do corpo Gente, e saía era alguma um parte ali. erotismo exacerbado nas tardes de domingo, não deixava de ser. Olha, gente, mesmo tendo toda essa polêmica aí, o programa dava muito ibope, tá? E ficou 7 anos no ar. 7 anos, tanto que você até comentou, ah, será que era regularizado? Somente no ano de 2000, o Ministério da Justiça resolveu dar um corte nessa atração do Em Gugu. 2000. Demorou muito tempo, tipo, de 94 a 2000 aconteceu muita coisa na beira do Gugu, sabe? O governo alegou que ele estava ultrapassando os limites determinados que proíbem o desfile de bundas, peitos e amassos. 5.000 anos depois que já aconteceu, aí decide que não pode mais. Isso em horários onde as crianças estão assistindo TV. Então hoje quando você vê assim, ai, tá passando um programa lá à tarde, aí o conservador fala lá, ai, nossa, isso aí não deveria passar isso meia-noite, tá? Isso aqui passava à tarde. E as pessoas, ó… E pra você ver, o Gugu, ele era um cara muito ligado em audiência. Tanto que quando ele foi pra Record, ele voltou com a banheira. Eles tentaram fazer um Ou comeback. seja, foda-se que lá em 2000 o Ministério da Justiça, foda-se. Mas era mais assim, contido também. Era né, mais a contido, mas versão. tipo, era a banheira do Gugu, sabe? Gente… Então o Gugu, ele também, quando se tratava de audiência, ele alcançava, ele fazia coisas assim, foda-se. E o embar… Agora o SBT tá com o negócio de bater uma sineta quando passa a audiência. Ah, é uma vergonha, né? Nossos apresentadores vão tocar o sino ao vivo. Nessa gente. época já tinham várias coisas nesse sentido. Toda vez que o Gugu passava, eles meio que comemoravam, que superaram Você o lembra que Faustão. passava um Guguzinho 3D assim e pá, lá, que, lá, que lá, ganhou. lá, 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 Então, lá, assim, lá. a coisa da audiência era uma coisa assim, ó, que era muito… Era uma guerra, né? Era uma guerra. Só que aí ele começou a usar de algumas mentiras pra conseguir audiência. Porque antes eram polêmicas, sei lá… Um peito pulando do Um peito biquíni, pulando, né? Um Um bago ânus. que sai ali da sunga. Aqui já começa a coisa assim que os próprios artistas começaram a se incomodar, né? E aí pensa que era uma época que a internet não existia ou não estava no ano 2000 ainda. Quando que a internet nasceu? 2000 já se dava um espaço, mas não era todo mundo que tinha Mas acesso. não tinha assim, por exemplo, uma discussão na internet, Não. uma rede social, Não tinha Twitter. Então as pessoas reclamavam e ficava uma reclamação meio no ar, ó. Ó, em 2000, gente, o Gugu decidiu leiloar ao vivo no programa Domingo Legal uma sunga que supostamente teria sido usada pelo ator Thiago Lacerda na peça de teatro A Paixão de Cristo, Clássico. que ele tava fazendo na época. No caso, ele interpretava o próprio Jesus, então ele tava leiloando a cueca de Jesus. Olha que coisa polêmica, gente. Constrangedor. E ele também tava muito em alta por causa da novela Terra Nostra. Gente, Terra Nostra, né? Só que assim, Marco um Bertinazzi. marco. Tinha que. Não, esse aí é Bertinazzi. É Terra Nostra. Não, Bertinazzi É Rei do Gado, é. O que é esse mesmo? Não, esse aí Terra Nostra eu não sei. É Juliana. Juliana e Mateu, E né? Mateu. O Thiago Lacerda, ele era da Globo, tinha essa coisa do SBT versus Globo, ninguém se citava. Só que uma forma do Gugu pegar um pouco da rabeira da Globo ali era leiloando uma sunga do Thiago Lacerda. É assim, né? Tinha um cunho de caridade, né? O item a ser leiloado e tal. Ele fazia isso com várias celebridades. Mas nesse caso aqui, o Thiago Lacerda começou a falar: pô, essa cueca não é minha. É, essa sunga, Essa sunga não é minha. tá? Inclusive, ele não gostou e o quê? Processou o Gugu e o programa, tá? Ó, em 2009, o programa e o Gugu foram condenados a indenizar o Thiago Lacerda em 550 mil reais. É muito dinheiro. Caraca! É muito dinheiro. E aí ele disse o seguinte, ó. Só processei o apresentador porque fui desrespeitado. Eles inventaram uma mentira. Aquela sunga não era minha e eles usaram o meu nome. Contou aí o Thiago Lacerda 11 anos depois desse caso. Pra você ver, gente. E detalhe, na época que ele deu essa entrevista, ele ainda não tinha recebido o valor. Não sei 11 se caiu até anos? hoje. Não. Agora ele vai ter que tentar entrar na justiça pra conseguir parte da herança, da indenização. Por causa da minha sunga. Todo mundo quer agora. O Gugu chegou a falar sobre isso em 2011, tá? Ó, esse caso me incomodou, incomoda tanto que nesses anos, por várias vezes, pensei em pedir ao… Acho que é o Thiago, né? Aliás, a um amigo em comum, pedir a um amigo em Isso. comum para que ele me colocasse em contato com o Thiago. Pra pedir desculpa e tal, né? Mas não sei se rolou essa desculpa. Não, eu acho que não aconteceu, Não sei se né? aconteceu. Isso foi em 2011 que teve esse desdobramento, anos depois. Não tinha como o Gugu mandar uma DM pro Thiago Lacerda. Não tinha. Né? Hoje em Então, dia já teria já aí. é mais prático. Mas, gente, você vai leiloar uma sunga? É a sunga do Thiago Lacerda. Ai, gente, mas quem que é a sunga do Thiago Lacerda também, sabe? É umas coisas muito… Eu acho que essas coisas
de programa são umas coisas muito piradas. E aí assim. ficava um caos na plateia, porque era a sunga do Thiago e não sei o quê. Mas o Gugu também se aventurava em terras sobrenaturais pra conseguir ali uma fatia da sua audiência, tá? E a gente não tá falando daquelas encenações não do Lendas Urbanas, não, tá? A gente tá falando aqui de casos mais complicados, como por exemplo o Chupacabra, que foi um grande hit nos anos 90. O chupa-cabra era uma coisa que as pessoas tinham medo na rua. Pessoal que morava no interior, que já dizia, tinha essas lendas do interior, tinha mais medo ainda. Tudo porque o maior programa de domingo da TV brasileira endossava a história do chupa-cabra como se fosse uma história verdadeira, ó. Nos anos 90, a lenda aí do chupa-cabra, essa criatura sobrenatural, ficou conhecida por toda a América Latina, se tornou um grande assunto no Domingo Legal. Supostamente o Chupacabra atacou pessoas e tal, né? Matou bicho. Virou uma lenda urbana sem ter internet, pra você ver, né? Então, assim, muitas pessoas tinham medo do Chupacabra e tal, né? E aí o Gugu, ele trouxe um especialista com um suposto fóssil do animal aí, tá? Pra explicar o caso pro público. Gente, só que assim, quando você vê a reportagem, claramente é uma coisa falsa. Falsa! Só que assim, na época, você não tem internet, você não tinha ninguém pra chegar lá e desmentir. Mas teve gente, um monte de gente começou a acusar o problema de estar mentindo, de ser sensacionalista e tal, né? Tanto que foi muito criticado aí a matéria, né? Porque assim, eles falavam como se fosse real. É aquela coisa assim, ai, vamos jogar E ver se cola. e cola. Eu quero ver imagens desse, eu acho que a gente Vamos poderia ver imagens desse. Assim, eu assisti um pouco dessa reportagem. O fóssil só vai aparecer lá no fim. Óbvio que o Gugu também enrolava. Ele espremia, você ficava o dia inteiro, Um programa de todo. 7 horas no ar E também. aí tinha que fazer render. E pensa que era um programa de 7 horas no ar e que acontecia todo domingo. Então ele apelava até pra essas coisas que não existiam pra conseguir a sua audiência. Entre outras coisas, como a Santa na janela, a menina que chorava vidro. Mas nesse caso aqui, ó. Olha aqui, Olha a comoção. A comoção. Olha a comoção. Vamos ver a matéria do Saulo Gomes, o encontro que ele teve na madrugada deste domingo, dentro E a moça com uma revista aqui na mão, aqui no canto. Tem que ter, né? Tem as moças que seguram as revistas do lado CD. do CDs, do os CDs. Gomes, o encontro que ele teve na madrugada deste E a imagem domingo, do Chupacabra na É, novela. é. caminhão baú, totalmente fechado, e a pessoa ainda queria que o Ela tá caminhão de tivesse patins ainda. Ai, Gwen. chique. Chique. Ele tá falando que o cara encontrou o fóssil num baú totalmente fechado. na madrugada deste domingo, dentro de um caminhão baú, totalmente fechado, e a pessoa ainda queria que o caminhão estivesse se movimentando. Vejam só. Vejam só. Liga aí. Peraí, nesse momento, tá chegando, é o carro, é realmente o Jeep do Homero, diretor do teu programa, Gugu, e com alguns 30, 40 minutos de atraso, o Jeep O fóssil foi deixado dentro do caminhão. Não, parece isso? que o diretor do programa foi buscar esse suposto especialista que tinha o seu fóssil programa, que é o do Homero chupacabra, né? trazendo As pessoas o censuradas. ó, Censurar. E aí dentro desse saco, dentro desse Dentro desse saco! Você acha que um cientista ia levar, gente, o osso de um bicho É mitológico. num saco desse de lixo? Sim. Olha que desrespeito. Você acha que... aqui, Olha que no coisa nosso fake, caminhão. tá na cara que isso é mentira. É uma exigência, nós vamos ter que movimentar esse caminhão e estamos em São Paulo. E tá no levando local, dentro do equipe, não- Olha, tá levando o cara pra dentro de um Meu caminhão. Deus. Deve ser o ET e o Rodolfo que tá aqui. E eles estão... Nossa, o ET Rodolfo também acordava o povo de manhã. Ai. O Gugu deve ter ganhado muito inimigo nessa Muito, época. muito. Você conversou comigo e com outras pessoas por telefone. Você está chegando um pouco atrasado, o que que houve? Tivemos um Teve uma Eu cobrada, tô chegando hein? atrasado porque foi o diretor do programa que me pegou atrasado, Ainda deu uma caceta. cobrada ainda, É, chegou chegou atrasado. atrasado, vai se fuder. Você não precisa temer nada, será respeitado tudo que nós combinamos. Só vou te pedir um favor. Você insiste que o caminhão deva se movimentar para se gravar a entrevista. Isso iria nos criar uma dificuldade técnica. Nossa, ele quer que a entrevista seja dada em movimento dentro do caminhão. E qual que é a diferença que vai fazer essa mentira? Sem problema. Sem Como é que problema. esse personagem? Você viu aqui no jornal, você disse que tem exatamente a chance de nos mostrar isso que está aqui no jornal. Isso aqui é uma ilustração. Não é bem isso. Acontece o seguinte, eu já quando a Globo fez uma matéria A Globo? sobre ET de Varginha, eu já achei alguma coisa interessante. Você esteve lá em Varginha. Nossa, é claramente alguém que foi. Nossa, deram qualquer- cinquentão pra ele e você fala isso aqui, tá? Fala isso aí que você achou Claramente isso é aí. isso. Como eu não tinha nada para ver, então eu deixei para lá. Como essa matéria da Folha de São Paulo do dia 20 Olha, gente. mostrou umas imagens parecidas com que o de um amigo que ele tem, um amigo meu tem, história enrolada. eu achei por bem
colaborar e trazer para uma colaboração de informações. Onde está? Uma colaboração de informação, uma fofoca, uma mentira. Colaborar com uma mentira pra Meu conseguir. Esse elemento, esta peça, Olha, é uma sacola de loja, gente. É uma sacola de loja, chique. O osso do Chique. chupacabra tá numa sacola de loja. Comigo eu trouxe para mostrar, inclusive, se me permite, segura um minutinho. Ai, meu Deus, Ele vai vai mostrar, abrir, vai mostrar, mas aí a gente, reportagem- não! E isso daqui não é meu, é sim de um amigo, né? Olha, gente, Pois é. isso. É isso aí que tem pra ver, gente. Não mostra É quase um nada. teco desse tamanho aqui. É uma mentira, gente. Óbvio que é uma depois, ó, mentira. depois ninguém nem falou mais disso. Que credibilidade que você vai dar, gente? Uma sacola de loja. Um Nossa, monte de outro. chupacabra. E aí ele achou. Isso é nível ET Bilu. É nível ET Bilu. É quase. Que inclusive ET Bilu, tá chegando o Nostalgia do ET Bilu A aqui, gente vai hein? fazer um nostalgia pra dissecar o caso ET Bilu. Tá, aí o Gugu também, a partir daí, ó. Chutou o pau da barraca. Porque depois de alienígena, qual é o próximo passo? Espíritos. Gente, ele adorava trazer sensitivos pra falar que Médiums. tinha morto nas coisas. É. Ah, inclusive a irmã do Gugu, A senhora Liberato. a senhora Liberato, ela é, inclusive, médium, Acho que a gente não cita é? ela naquele vídeo dos médiums Sim, aqui, né? A gente cita inclusive, ela. tá. Inclusive citamos também Socorro Leite lá, que é a próxima aqui do rolê. Gente, o Carandiru foi um presídio localizado aqui em São Paulo, né? Foi o cenário de vários massacres, de várias rebeliões. Tem toda uma história bem creepy, assim, sobre o Carandiru. Né? Teve o grande Né? massacre mesmo que ocorreu, né? Em 92, sim. Que ficou marcado ainda, né? Tem até o filme, inclusive, aí e tal, né? E o Gugu, após o massacre, né? A penitenciária ficou abandonada e tal. E o Gugu decidiu jogar Socorro Leite lá pra ver as energias que tinham lá dentro. Ele levou a médium lá dentro. Inclusive, ele entra junto com ela. Ele entra Com junto. toda uma meu equipe Deus de do gravação. céu. E eu lembro que quando eu era pequeno, ficou uma chamada na TV a semana inteira de que o Gugu ia levar uma médium no Carandiru. Nessa época que ele levou a médium no Carandiru, o Carandiru já tava desativado. Sim. Já não tinham funcionava. mais pessoas presas lá, porque elas foram transferidas pra outro prédio. Antes do prédio ser demolido, eles iam demolir o prédio. Sim, e aí sim. o Gugu aproveitou desses últimos dias que o prédio ainda existia pra poder fazer uma matéria que na época foi recorde de audiência. Todo mundo assistiu uma matéria de quase meia hora da Socorro Leite espantando o defunto Mas, do Carandiru. por um outro lado, o público também já criticava também um sensacionalismo em cima do ambiente onde aconteceu um massacre desse, né? Então o pessoal também criticava. Embora assim, né? Hoje em dia, será que iriam criticar tanto? Porque tem gente que Gente, faz as coisas sobrenaturais é também, a cara né? do True cidade. crime, É, essas então, coisas, eu né? acho que é meio parecido com True Crime, só que tinha imagens, né? E era a matéria lá dentro, Era né? a matéria. Eu lembro que pra mim também foi bem marcante. Foi. Pela reação que a Socorro Leite tinha lá durante Porque ela entrava nas celas e ela gritava. Vamos ver um pouco? Vamos ver um pouco? É, um pouco, porque é bem longo. É bem longo Dá pra esse ver aqui, muito. tá, meninas? Não Essa dá. reportagem caiu na internet tem pouco tempo, ficou era uma reportagem perdida. E eu lembro que a gente procurou até, né? A gente procurava É. pra relembrar algumas coisas e a gente não encontrava. E ele coloca assim, ó, você vai ver o que tem atrás das paredes dos elevadores do Carandiru. Olha. Essa cela. O som é bem baixo, gente, porque não tem assim alta mesmo, qualidade. gente, Olha, tem. olha ali atrás daquele móvel. Olha, o Gugu super jovem. E aí tem umas platinado. 15 pessoas. E aí a Socorro Leite, ela vai vendo os espíritos e ela vai se retorcendo. É. E eu lembro que ela ficava. E eu ficava. Gente, eu ficava muito impressionada que eu era criança. Sim, eu gente, tinha criança. medo dos mortos. Isso nós crianças ali tudo assistindo. É, tá? olha lá, ela desesperada, ela Olha, ela tropeçando não no tem nem pra onde defunto. ela ir, que ela- É, a coitada. Meu Deus, gente. E aí eles ficam mesclando com imagens reais. dos Gente. É super pesado isso daqui. Assim, não precisa você nem ser médium pra você ficar mal num ambiente desse. Não, porque- é super carregado, Nossa, gente. né? É super carregado. Aí eles ficam mostrando imagens em preto e branco e ela chorando. E um monte de gente, né? Assim. Eita, o que ela tacou ali no negócio? Ketchup. Nada atacando os olhos, que a Márcia Sensitiva também tem os olhos Acho que azul ela dela taca lá. pra dar uma liberada, né? Assim, não O sei. que acontece? Ele leva ela lá, porque segundo o que o combinado com ela, eu assisti um pouco dessa reportagem antes de gravar, que Ah,
ele faz um combinado que a Socorro Leite, ela quer libertar as almas que, segundo ela, estão presas lá. Então, entendi. quando ela tá indo no carro, ela já fica muito emocionada. Porque ela fala, nossa, você não tem noção de como que vai ajudar as almas que estão presas lá. Vamos fazer essa limpeza. É, né? Ela quer fazer a limpeza e o Gugu quer a audiência, gente. Exatamente, é isso. né? Essa reportagem você joga aí no YouTube e tem pra vocês assistirem ela completa, com áudio e tudo aí, tá? Mas talvez o caso mais polêmico do Gugu, na verdade, foi a icônica e a lendária entrevista dos integrantes do PCC, que aconteceu, ó, no ano de 2003, ó, setembro de 2003, tá? É o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça, aqui não tá de brincadeira não, sério. E depois dessa entrevista, dizem que as coisas nunca mais foram as mesmas pro Gugu. É. Porque o pessoal pegou que era mentira ali a entrevista e tal, e depois disso ele meio que perdeu patrocínios. Também por mais que tivesse outras confusões, o Gugu ainda tinha um prestígio ali pelas pessoas e tal. Mas a partir daqui o pessoal começou meio que Eu a acho virar que faltou credibilidade. Acabou né? a credibilidade Acabou dele. a credibilidade. Não que o chupacabra trouxesse pra ele uma grande credibilidade, né? Mas mesmo assim o povo fervia. Mas essa daqui, como foi pego muito assim, como a mentira mesmo, tanto que ele teve que pedir desculpas na Hebe. Não, foi pesadíssimo, gente. O meu chefe de reportagem, a quem eu confiei, foi a polícia depor e disse que ambos são daquela facção criminosa. Ele pode ter sido enganado? Pode ter sido enganado. Pode ter sido enganado. E se ele foi enganado, eu fui enganado por tabela. Esse Foi caso pesadíssimo. aqui deu uma desestabilizada na carreira dele. Pra você que não sabe, o PCC, né, é o primeiro comando da capital. PCC era uma facção criminosa que provocava alguns ataques em São Paulo, que eram ataques considerados terroristas. Então, do nada, às vezes tinha a loja aberta, o povo fechava as Sim, lojas. O PCC, ônibus também. o grupo e tacava fogo, quebrava vitrine. Então era um grupo meio que fazia esses ataques, assim. Esses ataques aconteceram entre 2002 e 2006. No ano de 2003, que foi quando ele fez a reportagem, o PCC tava no auge. Sim. E aí, tava o que acontecendo bastante. Tava acontecendo muito. Aí o que o Domingo Legal fez, gente? Eles anunciaram e exibiram uma entrevista com 2 supostos membros dessa facção do PCC, identificados como Alfa e Beta. Detalhe, gente, ó. Olha que pesado isso daqui. Eles também, esses supostos criminosos, eles assumiram aí a autoria do sequestro do padre Marcelo Rossi, que tinha acontecido semanas antes. Que, por sua vez, vivia no Domingo Legal. Vivia no Domingo Legal. O padre Marcelo Rossi, enquanto atrás dele tava acontecendo a beira do Gugu, ele ia lá cantar as músicas de igreja dele. É isso, né? É isso aí, ó. E essa suposta dupla também teria feito ameaças aí aos principais apresentadores da época de programas policiais, como o Datena, o Marcelo Rezende e o Oscar Roberto de Godoy. Um clássico também, os programas policiais da tarde brasileira. Hoje em dia já deu uma caída, né? Acho que já teve seu auge. Mas e acho tal. que nessa época devia estar pegando fogo. Porque esses caras, esses repórteres de programa policial, eles metiam a boca mesmo. E eles entravam ao vivo, Eles falando do caso e tal, falavam. né? O PCC tá de bom lugar. Mata, rouba, sequestra, lava dinheiro. Então, assim, era uma grande dupla aí nessa entrevista tal, que todo mundo ficou, nossa, o Gugu vai entrevistar essas pessoas. como é que Essa vai ser? entrevista acabou virando caso de investigação policial. Sob a suspeita de fraude, gente, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito contra o Domingo Legal, tá? Pra fazer essa investigação aí e solicitou cópias da gravação que foram encaminhadas aí à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. Ou seja, nesse dia o cu do Gugu trancou de um jeito. Gente, Porque ó, assim, a polícia pediu a gravação da entrevista pra… Acho que… Quem será que foi que levantou essa suspeita de acho que mentira? porque como foi uma coisa muito reverberada, né? O SBT era pau a pau assim com o Globo, gente. Os dois tinham um grande impacto ali, né? Então o pessoal foi averiguar mesmo se era uma entrevista. E aí, ó, por exemplo, ó, o Procurador-Geral da Justiça, na época, tem aqui ó, o porquê da suspeita, ó. ele assistiu a matéria e começou a levar aí, né, suspeitas sobre a veracidade, né, levantar suspeitas sobre a veracidade, porque ele achou estranho essa dupla pertencer ao PCC, sendo que eles não tinham, assim, jeito de criminosos, assim, porque querendo ou não… A linguagem, né? Assim, se eles passaram muito tempo presos, eles teriam aí uma linguagem, ou teriam algum trejeito, não sei, assim. Eles julgaram, assim, jogaram verde, mas colheram maduro, porque…
era falsa mesmo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, né, nessa época aí, ele sugeriu aí que o Gugu montou um personagem pra fazer acontecer essa entrevista. Porque pensa, gente, o maior programa de domingo conseguiu uma entrevista com 2 líderes do PCC. Todo mundo quis ver essa entrevista. O pessoal quis ver, né? Todo mundo quis ver. As futriquentas. Eu acho pior que eu assisti. Eu assisti pior também. Que eu assisti também. As autoridades passaram a coletar depoimentos de pessoas envolvidas na produção do programa, pra tentar também pescar alguma suspeita ali. Todo mundo começou a ser interrogado. Todo mundo começou. Só o Silvio Santos que não deve ter sido interrogado. Ó, o Gugu, gente, ele acabou não se pronunciando, mas dizem que foi sob orientação aí da empresa do SBT, Do SBT, né? Mas ele acabou tendo consequências financeiras, porque aí os patrocinadores começaram a ficar, pô, será que eu vou querer entrar nesse programa, ó? A Petrobras, na época, a gente cancelou aí, ó, uma enorme campanha publicitária no valor de 1,7 milhões de reais. E o Domingo Legal viu seu faturamento cair de 750 mil para 400 mil em 2 semanas. Isso pra uma emissora, gente, já dá uma quebrada, entendeu? dá uma quebrada. O Ministério da Justiça advertiu a emissora, tá? E o Tribunal de Justiça ordenou que o programa fosse retirado do ar. Meu Deus do céu! E aí o Gugu foi na Hebe pedir desculpa. Gente, Ai, que vergonha, gente, que ele ele foi pediu na um Hebe. espaço aí pra Hebe, tá? Ele afirmou que não tinha visto o material antes de ir pro ar. Ai, que desculpa esfarrapada também. E aí a Hebe ainda falou, pô, ó, a Hebe aconselhou ele pra ele não sofrer por causa de audiência, entendeu? Tipo que você não precisa fazer essas coisas pra ter audiência, não precisa. A Hebe jogou essa. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. A treta continua, inclusive acho que essa treta também deixou até talvez o Gugu meio desestabilizado com o SBT. Talvez tenha sido até um dos motivos pra depois ele ter saído, né? Porque ele acabou prestando depoimento e responsabilizou o SBT pela matéria. Ah, ele falou jogou que a não culpa no tinha. SBT. Ele falou que ele não tinha conhecimento de que era falso, entendeu? Ó, 5 pessoas que participaram da entrevista, tá? Foram indiciadas por apologia ao crime pela Polícia Civil de São Paulo, tá? Entre elas, os falsos membros do PCC. Aí me lembrou a falsa dupla do Patati Patatá, isso aqui tudo, tá? A gente teve um show de Patati Patatá em AT. O repórter e o produtor da entrevista, porque provavelmente aí foi investigado que o repórter e o produtor sabiam dessa farsa também, tá? Os falsos integrantes afirmaram que havia um roteiro com texto que deveria ser falado. E, gente, eles receberam R$150, olha isso. Não, eu tinha lido aqui a pauta, eu achei que era 150 mil reais. Não! Mas eles não receberam nem 200 E reais. se ferraram ainda depois. E se foderam. Meu O Ministério Deus. das Comunicações multou o SBT em 1,7 milhão por ter veiculado uma falsa entrevista. Você vê que fake news nessa época dava muito problema. Então, pra você ver. Hoje em dia devia ter essas multas também de mentira. A coisa do ET passou, aquelas outras coisas ali passaram, mas nesse caso aqui, gente, mexeu com uma coisa relacionada à segurança pública, sabe? Então, assim, não teve passação de pano, não. Mas pra você ver, segundo os dados do Ibope, né, por causa da falsa entrevista aí, dessa farsa, o programa marcou 18 pontos de média no Instituto em 2003, tá? Mas foi caindo até chegar em 12 em 2006. Ficou muitos anos no ar ainda. Ficou um bom Eles tempo no ar. Eles insistiram, mas eu lembro também que depois que aconteceu isso, a imagem dele como apresentador foi pro ralo. Foi pro ralo. Ele ainda tem, obviamente, manteve o nome Gugu aí, né? Por muita gente, eu acho que passou gerações lembrando do programa como era e tal, do formato. Mas foi decaindo cada vez mais, né? Não foi se mantendo naquele fôlego. Quando ele foi pra Record, eu acho que ali também, como eu disse já antes, né? Ele tentou colocar a banheira do Gugu de volta. Ele tentou fazer coisas que fizeram com que ele fosse muito conhecido antigamente, mas não sei se vingou muito, sabe? Acho que não era a mesma coisa. Porém, as polêmicas não pararam. Agora, na Record, a Record também... Assim, fazemos qualquer negócio, né? Fazemos qualquer negócio. E aqui ele mexeu, aqui foi uma treta até entre amigos, porque o Gugu e a Xuxa, por muito tempo, foram grandes amigos. Por mais que eles não fossem da mesma emissora, eles apareciam juntos, tiravam fotos juntos e tal. Quando a Thalia tava junto, você lembra a Thalia junto com eles? Lembro. Era com a Xuxa, não era? Acho que tinha a Xuxa no meio, mas a Xuxa, ela foi pra Record na mesma época que o Gugu ou não? Foi depois, ela foi né? depois, Foi tá? depois. Antes dela pisar na Record, a Xuxa, ela acabou processando a Record
por conta de uma exposição que o Gugu fez em relação ao seu nome. O Gugu mostrou uma revista antiga da Xuxa no programa. Uma Playboy. Uma Playboy. É, ó, na época a Xuxa teria processado aí a Record e o Gugu também, tá? Por conta da exposição. A Record ficou proibida de voltar a exibir qualquer imagem da Xuxa sob pena de multa de 1 milhão por cada exposição. Anos mais tarde, a Xuxa assinou o contrato, tá vendo? Ó, aí veio o contrato da Xuxa, né? E passou aí a fazer parte da Record também. Se eu não me engano, tinham boatos que depois que ela entrou, tinha até um climão naqueles amigos secretos. Ai, péssimo esses amigos secretos de emissora, né, porque gente? rolou essa treta aqui, ó. Nossa! O Gugu não perdoava nem as pessoas próximas, entendeu? Mas chegou o ponto dele voltar de novo lá na cadeia, mas dessa vez sem a Socorro Leite, tá? Dessa vez ele foi entrevistar aí criminosos famosos. Que situação, meu Deus. Gente, olha, o programa chamava Programa do Gugu. O programa dele na Record, né? Sim. Ele ficou um período fora da TV. E quando ele retornou com esse programa chamado Gugu, porque foi o programa do Gugu, aí meio que não deu certo. E aí ele voltou com apenas Gugu, em 2015. Olha, tá? meu Deus. Na estreia do programa, gente, pra conseguir audiência na estreia do programa, ele exibiu uma entrevista exclusiva com a Suzane von Richthofen, que tava presa na época. Ele foi até lá entrevistar a Suzana von Richthofen, gente. E pessoalmente, cara a cara, tá? Ó. A entrevista aí, ó, foi marcada por rumores, tá? Dela ter sido paga na época, tá, gente? Mas a Suzane disse que ela não recebeu remuneração nenhuma. Remuneração. Tá? A empresa também, ó, informa aí, talvez que não tenha sido exatamente um dinheiro cash, talvez tenha sido outra coisa. Tanto que os boatos são que o Gugu, ele deu máquinas de costura. Pra Suzane. E pra, na época, a companheira dela lá, né? A Sandra Regina. Sandra Regina. A Suzane, ela realmente, depois que ela saiu da cadeia, ela tem um negócio de costura e tal. Sim, então, assim, faria um pouco de sentido, não sei. Nessa época, ele já foi duramente criticado na internet, porque aqui a internet já tava em alta, em 2015, né? Aqui já tinha internet. Porque os telespectadores, obviamente, acharam que não cabia uma entrevista com a Suzane, já que ela cometeu um crime que, pela brutalidade, chocou o Brasil. E até hoje choca o Brasil todo, né? Então, assim, pra que diabos que você vai na estreia do seu programa entrevistar uma criminosa desse nível, sabe? Não gostaram também do tom da entrevista, porque o Gugu dava alguns sorrisos em alguns momentos que as pessoas achavam. Não, é uma linha... É isso aqui pra dar ruim, sabe? É óbvio que isso ia dar ruim. Oi, Suzane. Oi, Tudo bem? Além da Suzane, ele também entrevistou o goleiro Bruno, que obviamente também causou grande revolta aí. Mas olha a cara dele entrevistando. Não, é muito... Sabe? É bizarro, porque, assim. Até onde vai, né? Porque assim, o repórter, a função do repórter, jornalista, eles realmente têm que fazer essas entrevistas. Eles têm que apurar o caso. Mas depois que se passa muitos anos, igual ele fez... Na verdade, eu acho que na questão do Gugu é porque já sabia o histórico dele. Porque, assim, programas de entrevista com serial killers e tal, existem aí. Se você até jogar no Netflix, vai ter, né? E também tem vários negócios de true crime que especulam e tal, né? Mas eu acho que a questão é o que veio antes, entendeu? As pessoas já, não sei. Já tinha esse histórico desse sensacionalismo por causa de audiência. Precisava, talvez. Não sei se precisava, né? Talvez. Mas o Gugu, ele sempre ficou muito nesse... Afinal, desde do humor das celebridades andando numa piscina com um amigo, até entrevistar assassino. Então você fica muito assim, pra onde tu quer ir? Não tinha muito um critério assim, né? Um ano depois dessas entrevistas, não contente aí com esses ataques, o Gugu, gente, ele desenterrou o corpo da Dercy Gonçalves. É a famosa exumação. Ele fez uma exumação. Mas por um motivo muito importante. A Dercy morreu em 2008. E tinha essa lenda, quando ela era viva, que ela falou que ela queria ser enterrada de pé. Ah, puta que... E ele desenterrou o corpo pra descobrir se ela tava de pé no caixão ou não. Pra quê, gente? Tem gente que eu vou te falar, meu. Mas, caso você queira saber, inclusive, ela não foi enterrada de pé, tá? A reportagem descobriu que ela tava deitada, morta, deitada. Mas eu lembro, gente, isso aqui a gente já tinha já. A gente tava na internet já. O nosso canal, nós nascemos em 2012 na internet. Nosso canal veio em 2015. Sim, Eu lembro que isso aqui foi um caos. E foi assim, ele fazia essa cobertura extensa das coisas. E sabe...
Pra que desenterrar Dercy Gonçalves? Eu acho que é assim. Desenterrar a pessoa. Ele teve a chance Tudo bem que ela já tá morta, já tá morreu. Sim, né? mas assim, é né? meio que não deixa de ser uma falta. Não é de bom tom. É de mau bom tom? gosto. Não é de bom tom. É um pouco de mau gosto. Alguns consideraram falta de respeito. Eu acho que quando ele saiu do SBT, que já saiu meio mal de lá, né? Acusou o SBT da farsa, do PCC. Ele teve a chance de refazer a imagem dele como um apresentador novo na Record. Só que ele já chegou na Record com os dois pés na porta. Eu acho sabe? que ele não quis desvincular isso. Ele não quis largar a mão desse sensacionalismo polêmico do entretenimento. Porque no programa dele também tinha o entretenimento do povo dançar, né? Tem vários memes, inclusive, que saíram de lá. A Vanessa Camargo dando ruim no playback dela, você lembra? A mulher do gato batendo lá na mulher também, no reencontro com o gato. Conhece o gato? Poderia ter mantido essa vibe, E mas pensa que ao longo dos anos, como eu disse, foi o maior programa de domingo. Um dos maiores. Então eles tinham que inventar, tirar a matéria do Gugu. Eu acho que ele tinha essa sede de querer ser o primeiro de novo, entendeu? A sede, sim. Essa sede de ser o primeiro no Ibope. E querendo ou não, essas coisas chamam muito público. Mas eu acho que o pessoal já não comprava mais tanto, sabe? Não tem como, né, gente? Uma hora uma hora não dá. Tanto que muita gente acha que isso da herança que a gente vai falar agora, né, é muito karma. De tantas essas coisas que aconteceram aí. Karma do que também que já morreu, né, gente? Já foi. Olha, a vida do Gugu, entre essas coisas que comentamos, existem outras questões também, né? Se você pesquisar na internet, muitos anos de carreira, a história dele é bem extensa. E comentava-se muito sobre a vida pessoal, sobre sexualidade, sobre a pessoa que ele tava junto. Porque ele sempre foi discreto meio que nessa parte, né? Agora, aqui na parte da herança, a gente vai ler bastante, porque tem muita informação. Muita gente, inclusive, não entende nada dessa questão da herança. Eu também não entendia, porque era uma grande confusão. Eu não acompanhei por muito tempo. E agora, como eu fico muito na internet, eu sei de partes da história. E a gente vai dissecar aqui pra vocês. Fofoqueira! Estourou, na verdade. Estourou. Quem diria que depois de tempos... Isso é uma coisa que tá causando repercussão sobre o Gugu. Um mês após a morte do Gugu, no ano de 2019, gente, a Rose Miriam, que é a mãe dos 3 filhos dele, pra quem não sabe, tá? E com quem supostamente ele teria se relacionado aí por 20 anos, né? Ela entrou na justiça pra ter o reconhecimento de união estável com o Gugu. Já que no testamento dele, ela não tava inclusa. Não entendi nada. Então assim, ele deixou como herdeiro apenas os filhos. Sim. Ele não colocou mais ninguém. Então ela, né, ela alega aí que ela ficou com ele por 20 anos, ela é a mãe dos filhos, então ela teria direito também à parte da herança. Embora, como não tinha nada registrado ali, né, ela ficou fora também da herança. Então assim, ela queria estar participando ali, já que... Só que pra você ver como essas coisas demoram, né? Ela entrou na justiça em 2019. Certo. Um mês depois. E só agora, recentemente, que o processo começou. Foi em maio desse ano. Por isso que esse assunto veio à tona tudo de novo. Porque agora, em maio, que o processo começou a andar, tá? Principalmente porque, gente, de um lado estão as gêmeas Sofia e Marina, de 19 anos, tá? Que se posicionaram aí ao lado da Miriam nessa questão judicial. Mas do outro lado, o filho João Augusto, de 21 anos, que é o filho mais velho do Gugu e da Rose também, ele já não quer que a Rose participe do negócio. Ele não concorda com essa ação movida pela Rose, tá? A Rose, inclusive, tem a Aparecida Liberato. Aparecida Liberato. A Aparecida Liberato. Mas é ela que é a vidente? É ela que é cartomante? Na verdade, acho que ela é numeróloga. Ela é numeróloga. Ela é numeróloga. Eu lembro que ela ia no Domingo Legal fazer uns números. Ela ia fazer umas contas lá, né? Aqui entra a Aparecida Liberato. Não, me confundi todo. A Aparecida Liberato, a irmã do Gugu, também é contra. Então, o João, ele tá tendo o apoio da tia. Então tá meio que sendo o João e a tia contra as gêmeas que concordam com isso ou não, né? Os 3 filhos, gente, têm direito de receber 50% da fortuna. A outra metade, segundo o testamento do Gugu, seria dividida entre eles novamente, que ficaria com 75% dela. E os 5 sobrinhos. Ó, vou ler de novo, tá?
Os filhos, né? Os 3 filhos têm direito a 50% da fortuna. Certo. Tá? A outra metade, os outros 50%, né? Segundo o testamento, entendi. seria dividida entre eles novamente. E mais os 5 sobrinhos. E mais os 5 sobrinhos, Entendi, entendeu? certo, Então, pra certo. eles, é 75%. E pros sobrinhos, 25%. Entendeu? Entendi. Entendeu agora? Tá? Caso seja comprovada aí a união estável do Gugu para com a Rose, ela teria direito de receber 50% do valor total. O que representa muita coisa. Estamos falando de R$1 bilhão. 1 bilhão de reais. 1,0% já é muita coisa desse dinheiro todo. Já, muita tá? coisa, né? Na segunda parte da audiência, já começa um outro caso aqui. Ó, começou no fim de junho agora, tá, gente? Ó, porque a família, ela foi notificada aí da existência de um suposto novo filho do Gugu. O Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos, entrou com uma ação na justiça aí pra investigar a suposta paternidade do Gugu. Aqui já vira uma coisa meio ratinho. Ele alega que a mãe dele conheceu o Gugu no ano de 74, quando trabalhava como babá pra uma família em Perdizes, em São Paulo. Certo, ó. Tá? Em entrevista, o Ricardo afirmou que a morte do Gugu foi um gatilho para ele investigar a sua ascendência, tá? Inclusive tem a declaração dele aqui. Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito à minha parte sim, assim como os outros filhos. Só que aí entra uma questão que eu sempre me pergunto assim. Se surgir gente do bueiro falando que é filha do Gugu, vai paralisar? Toda vez vai paralisar a investigação? Não, acho que tem que ter um mínimo indício tem pra que ter também... Tem que ter uma linha de raciocínio ali. Acho que tem que ter, acho, né? Os irmãos, assim como a família, não se opõem à realização aí de um teste, tá? Né? Então, acho que até por questão de justiça, eles são obrigados a fazer, talvez, né? Porém, né? As gêmeas afirmam que acham... As gêmeas não As gêmeas lacração, coisa. gente. As gêmeas lacração do Gugu, elas acham um absurdo que o Gugu seja mesmo o pai desse comediante aí. E assim, ó, faz um pouco de sentido, porque assim, ó, o que elas declararam. O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Acho um pouco difícil de ter acontecido. Disse a Marina, né, uma das filhas. 14 anos, gente. É muita coisa. Mas assim, se é um direito da pessoa fazer, né? Mas muita gente até brincou que ele tá parecendo mais velho do que o Gugu quando não tinha falecido ainda. Mas também tem gente que, né, até aí também... castiga cada um de uma forma, né? Outro lado da história... entra o Thiago Salvático, que é um chefe brasileiro que mora na Europa e que afirma ter tido um relacionamento de 9 anos com o Gugu. Por isso que entra também essa polêmica envolvendo a sexualidade do apresentador. Que ele nunca falou, sempre deixou meio que aberto, embora tenha namorado algumas pessoas aí, né, noticiadas na mídia e tal, e a própria Rose, né, que é a mãe dos filhos dele. Mas assim, pode ser que ele tenha sido gay, bi, pan, não sei. Tanto que até a Luísa Ambiel chegou contando. A Luísa Ambiel, ela fazia parte do núcleo SBT. Ela foi soltando um monte de coisa, ela falou né? que ele namorava um cantor famoso. Que muita gente levantou o nome de outro que eu também não vou falar, né? Né? Porque também não dá pra tirar o povo do armário, né? O Mas, assim, Thiago Salvático, gente, ele também entrou na justiça com uma ação aí pra reconhecimento de união estável com o Gugu, tá? Mas a corte determinou que os dois eram apenas amigos, tá? No final de junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo reabriu a ação. Ou seja, nada tá perdido também pro Thiago. Porque... pode ser que o Thiago consiga também alguma coisa no meio disso. Ele mostrou várias imagens, inclusive ele falou que tinha até vídeos pra comprovar isso. Que ele não queria mostrar pra não ser pior, pra não ficar chato, né? Porque imagina o tipo de vídeo que ele queria mostrar. Enfim, assim, questões aqui. Como ele sempre manteve a vida privada... abre-se esse leque de especulações. Será que as né? pessoas sabiam? Os filhos sabiam? Alguém sabia? É muito, muito bizarro, né? E aí tem a carta da Dona Rose agora, gente. Que essa também tá... Ela anexou ao processo uma carta, tá? E ela afirma nessa carta que sabia que o Gugu mantinha relações com outros homens, tá? E que pretendia curá-lo com orações e jejum. Curá-lo de uma sexualidade aí, orando e jejuando. Abre aspas, mas esse tipo de conduta sexual
sexual sua não vem do teu espírito. Isso não é teu. Você é um homem maravilhoso e eu tenho como transformar esse problema. Diz ela na carta. Critica a sexualidade dele, mas quer o dinheiro. Em outro trecho, ela cita o endereço de Moema, aí na zona sul de São Paulo, onde o Gugu se encontraria aí com seus parceiros, tá? Eu sei dos Viagras e das bebidas. Eu sei dos celulares que não podem entrar junto com os donos e etc. Então, assim, você vê, agora começa a se soltar tudo, Só né? que agora, ela mostrando essa carta, ela prova que ele também tinha relação com outras. E o que pode confirmar que realmente ele tinha um Então, assim, relacionamento ela com tá ajudando cara. o outro lá, na verdade, com a carta. Então, assim. Agora você pensa, gente, R$1 bilhão. Não é 1 milhão, é 1 bilhão. Bilhão. É muito dinheiro. Se todo mundo aqui dividir e ficar feliz, todo mundo fica milionário. Ué, se todo mundo fez parte da vida dele assim. Sabe? Porque assim, eu não tiro. Eu fico com pena dela também. Porque, pô, 20 anos. Mas é que no fim a gente nunca sabe o que Não tava dá rolando pra saber. debaixo dos panos, Se ele não entendeu? colocou no testamento, minha querida. Se a vontade dele e o dinheiro é dele, então acho que. E você vê que a pessoa falece, a pessoa polêmica, a vida toda falece e deixa um caos na Terra. Não, um caos instaurado. Não, o corpo deve estar assim no Deixou caixão. a matéria pronta. Se tivesse um outro Gugu nesse momento. Nossa! Talvez fique aí na mão do quê? Do Rodrigo Faro. Ai, pelo amor de Deus, Não, gente. Pelo amor... não. O que você acha dessas polêmicas todas? Tenho certeza que muitos de vocês que acompanham o nosso canal cresceram na mesma época do Gugu e se recordam aí dessas coisas que a gente comentou nesse vídeo. Pois tá? mas eu jamais imaginei que ia. Não, eu jamais imaginei Ia que ser tudo isso. com a morte dele ia ser esse caos, gente. E eu acho que vai demorar muito tempo ainda pra vir um veredito. Gente, tá? aqui, ó, ainda vai vir muita história. Vai ter filme, ladeira abaixo. vai ter série. Então, assim, Sim, ó. é aguardem. ladeira abaixo, gente. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui a sua opinião a respeito dessas polêmicas todas. Olha! Ah, ele que falava isso, né? É. Eu confundo com outros apresentadores. Era ele que falava? Era ele. Olha, ó, o Pitigol, ó, o Pitigol. Tá valendo! É muito triste, gente. É muito triste, gente. Muito triste. É muito triste, gente. Pois é, né? Quem diria, hein? Quem diria, hein, Gugu? Pobreza pega.